Mais um vídeo no canal, mais uma presença ilustre. Começou errando já, né? Valendo, é isso mesmo, eu assumo o erro. Chuva de ABC no chat. Chuva de ABC. Eu sou um merda ao vivo, eu sou um merda gravado, não tem nenhuma diferença. Otávio Rodrigues está entre nós. Pô, pra quem não conhece ele é... Não, Otávio Rodrigues não, né? É Join? Porra, caralho, é Join, pô, não tem como, pô. É Join, então é Join. Que é o seguinte, pra quem não conhece, ele é um dos produtores mais antigos de futebol internacional da TNT Esportes, um dos principais. Gênio. Que, nos ajuda muito nas transmissões e é simplesmente um lunático, né? Que vê futebol europeu como se fosse nada. O cara vê, já começa agressivo. O cara, um dos maiores conhecedores, sem pilha, um dos caras que mais conhece futebol europeu que eu conheço, e em especial futebol italiano, e em especial a Juventus, que ele torce. Inclusive, é dele a frase que Del Piero. Não vou começar. Não, expõe ele aqui não. Tudo bem, querido? Pô, bom te receber aqui, cara. Tudo bem, cara. Um prazer aparecer aqui nesse canal rubro-negro, nova sensação da internet, né? Calma. Enfim, para falar de duas coisas que eu amo, né? Flamengo e Juventus. Perfeito. Isso aí, acho que esse combo aí não tem igual. Não, perfeito. Para quem, o Índio, assim, ele já falou aqui, né? Além de flamenguista, ele tem um grande apreço pela Vecchia Senhora e conhece muito, cara. Conhece muito, vê Juve. Pô, já morou em Turim, inclusive, né? Por um período da vida, então acompanha a Juve pra cara, acompanha muito o campeonato italiano, mas especificamente a Juve. E 2 reforços do Flamengo nessa última janela passaram pela Juve, o Alexandre durante muitos anos, né? O Alcaraz menos tempo. Então, assim, como eu e o Simões, a gente vê futebol pra caceta e tal, mas assim, a gente vê mais o mesmo, futebol brasileiro e tal, mas, pô, do jeito que o Índio vê, né, de praticamente toda a rodada da Juve, etc, então ele tem muito mais propriedade e conhecimento para falar sobre Alexandro e para falar sobre Alcaraz do que a gente. Então, vai ser, do jeito que tá o título aí desse vídeo. O que esperar de Alexandro e Alcaraz no Flamengo? E nosso Otávio Rodrigues vai falar isso pra gente a partir de agora, no momento que eu coloco o Alexandro aqui, o perfil do Alexandro no SofaScore, para o Índio falar pra gente. O que esperar de Alexandro, Índio? Ele que acabou de ser apresentado. Vocês já falaram dele alguma coisa em live aí do almocismo? Alguma coisa já foi falado dele? Falamos. De merda, né? Falamos, mas agora é de quem conhece mesmo. Quero te ouvir. Já teve algum lamento? Já teve algum lamento? E a gente tem que elogiar o rival, né? Pelo golpe de sorte de ter o Alex Telles logo depois do Alexandro. Isso aí foi uma... Eu acho que 2 anos mais novo, jogando em alto rendimento. Essa foi sinistra. Vai ter que aplaudir. E assim, inclusive, pô, isso é tipo, informação, assim, o Botafogo tinha feito proposta pelo Alexandro, o negócio estava até, não dá para dizer bem encaminhado, mas assim, as tratativas, né, estavam animadoras para ambas as partes, e aí o Flamengo, depois da lesão do Vinha, chegou com tudo, ofereceu 50% a mais do que tinha sido a proposta do Botafogo, e aí o Alexandre fechou com o Botafogo, ou seja, nesse efeito borboleta do futebol, se o Alex Telles tivesse 3 dias antes, possivelmente Alexandro estaria sendo anunciado. Em alguma página de Botafogo, alguém estaria falando sobre Alexandro, e você estaria aqui para falar sobre Alex Telles, mas não, no efeito borboleta, acabou o Alexandro vindo para o Mengo, e você vai falar sobre ele, porque assim, cara, o lateral de seleção brasileira, né, jogou Copa do Mundo e tal, eu acompanhava muito aqui no Santos, começou muito bem, assim, jogador com muita força ofensiva. Depois, aí, você já me disse se eu tô errado, mas assim, ficou conhecido como ser um lateral, muito bem defensivamente, né, com muita força ali e tal, mas chegando na frente também. Só que um grande ponto de preocupação são as lesões, né? O Alexandre teve muitas lesões, inclusive na Copa do Mundo. Teve muitas lesões aí em tempos de Juve. E aí, mano, o que a gente espera? Um Alexandre com força defensiva, força ofensiva, com lesões, sem lesões? Porque, assim, são muitos anos, né? Então, a gente queria saber como é que foi a regularidade do Alexandre Nail. Começou bem, depois caiu. Enfim, agora o espaço aberto para você falar sobre o Alexandre. Pra galera que tá vendo aí no SofaScore, parece até animador, né? Porque ele termina encerrando a carreira dele na Juventus, foram 9 anos, ele era um ídolo da torcida, termina fazendo um gol, coisa que ele não fazia há muito tempo, era um cara que cada vez menos
chegava à frente, muito por conta de problemas de lesões já citados. Eu até fiz um vídeo aqui no meu Instagram, né, analisando assim que ele contratou, eu soltei esse vídeo. Sim, e eu agradeço muito aos amigos, tanto o Cima quanto o Bruninho, por terem dado essa moral, porque o Alex Sandro, cara, ele estava sendo embalado para presente pela torcida da Juve para levar no aeroporto e mandar embora. Por quê? Ele tinha um salário na Juve de 11 milhões de euros por temporada, bruto, líquido era 6 milhões e meio. Ele tinha um salário muito grosso, porque ele está 9 anos lá. Então, ele tinha sempre o contrato renovado. E era um salário muito alto para o que ele entregava em campo. Ele não teve nenhuma lesão grave nos últimos 3, 4 anos, que foi quando ele começou a ter mais lesões. Mas eram sempre lesões pequenininhas. Sempre lesão muscular, parecido com o que o Cebolinha estava tendo, toda hora lesãozinha muscular. E aí o Cebolinha acabou tendo uma lesão grave depois, como o Pedro teve agora, né? Muscular depois de lesão grave. Mas o Alexandre nunca teve essa grande lesão. O máximo que ele ficou parado foi 70 dias. Mas ele ficava muito fora de jogo. Por quê? Lesão muscular. Parava até reabilitar, voltava, tinha que entrar em forma, ritmo, jogava. Lesão muscular de novo. E por conta disso, ele passou a ter muitos erros. Sejam defensivos e sejam ofensivos. Ele não tinha mais aquela carga para chegar na frente. E defensivamente ele estava cometendo muitos erros grosseiros, de entregadas, de não acompanhar a marcação, como o Ayrton Lucas costuma fazer em cruzamento na área. Ele estava fazendo isso. Aqui, eu acredito que ele chega para elevar o nosso nível de rendimento. Eu não sei como é que ele vai estar nesse primeiro momento. Por quê? O cara não joga bola. Esse jogo aí, ó, se a gente pegar esse 2-0 em Monza, foi quando isso aí? Deixa eu tentar tem a data aqui. Isso aí foi maio, com certeza. Ele tá sem jogar, a gente já tá em setembro. Se não me engano, isso é maio, antes da final da Liga dos Campeões, que é a última rodada do Campeonato Italiano. A Juventus estava com time misto já, não valia muita coisa. Enfim, eu sou meio tio Bruninho aqui, tá, Otávio? A galera me chama de inimigo da tecnologia. Então, assim, pode estar na minha cara. A molecada eu não tô conseguindo. Não perdoa, né? E eu não tô conseguindo, mas... Esse jogo foi dia 25 de maio. 25 de maio, então. O Alexandre não joga a bola há 4 meses, pô. Cara, e ele estava treinando no Portimonense, sem ritmo de jogo, só treinando. Eu nem tinha me atentado para isso. Isso é um problemaço. Lesionado ele não chega. Isso aí, certo. Mas ele chega sem nenhum ritmo de jogo e pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Michael, como aconteceu com o Coutinho no Vasco. E, cara, chegar e se machucar. Uma parada que eu já tinha ouvido falar em alguns momentos, né, acompanhando alguns jogos da Juve. Por exemplo, esse mapa aqui tático das escalações, eu lembro de ter ouvido falar sobre isso, que a Juve em algum momento jogou com 3 zagueiros e o Danilo era o zagueiro pelo lado direito, o Alexandre era o zagueiro pelo lado esquerdo. Ele é mais um zagueiro, ou alternava, foi mais específico desse jogo? Eu acho que a longo prazo, como ele tem um contrato de 2 anos, se não me engano, ele vai acabar sendo, em algum momento ali, uma rotação para o Léo Pereira. Entendi. Pelo lado esquerdo do campo. Mas não foi sempre que a Juve jogou assim. Vamos explicar os últimos 4 anos da Juventus, que foram trágicos. Voltou Massimiliano Allegri, depois que rodou ali, a primeira vez do Massimiliano Allegri, rodou ali o Sarri e o Pirlo. Veio a pandemia, a Juve não tinha dinheiro, contratou o Allegri, que estava sem clube. E o Allegri viveu o seu pior momento como treinador na carreira. Era uma Juve completamente engessada, que jogava de maneira estruturada, não encantava, não ia para o ataque, jogava blocada. E o Alexandre, como já não tinha força, ele não conseguia ser esse ala, como tá ali o Winning Júnior. Às vezes era o Chiesa pela esquerda, às vezes era o Kostic pela esquerda. Então o Alexandre jogava recuado. Quando ele estava mais adiantado, era para ficar ainda mais defensivo, porque era 3 zagueiros e mais o ala da esquerda, numa função mais de contenção. E aí vamos comparar aqui com os últimos laterais esquerdos que a gente teve. O Ayrton Lucas, ele é o cara que foge à regra, né? Ele é o cara que vai até o fundo e volta. O Vinha é o cara de mais construção. O Felipe, só que mais novo que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz era um cara de construção. O Alexandre, ele nunca teve essa característica. O Alexandre, ele era o Ayrton Lucas. Ele era um cara completo, que ia e voltava igual um trator. Só que hoje ele não é nem construção, porque ele nunca teve essa característica. Ele não é o trator. Ele vai ser um lateral de contenção. Ele vai ser um zagueiro mais avançado, digamos assim, na minha opinião. Entendeu? Mas o Alexandre, assim... O cara entre 2015 e 2018, depois que ele saiu do Porto, ele estava entre os melhores laterais do mundo. Isso aí sem nenhuma dúvida. Ele teve proposta de 78 milhões de euros do Chelsea e a Juventus recusou. Na frente dele, na época, só tinha Marcelo, Alaba, talvez, a depender do momento, e o público brasileiro não tinha essa noção, Felipe Luiz, tanto que chegou aqui desacreditado, né? Sim. Pois é. Mas o Alexandre, tecnicamente, é fantástico. Só para o nível do futebol brasileiro, né? O receio é isso. Ele não é mais o mesmo que a gente viu
em 2018, 2019, 2017, quando chegou na final da Champions com a Juve, e tem tido muitas lesões. Isso aí primeira coisa, se você vira ali o mapa de calor dele da temporada, até que é um mapa bem de um lateral, né? Assim, não é. Sim. Não é nada muito diferente de um lateral, até tem bastante jogo por dentro ali. E a outra coisa a diferença dele pro Felipe Luiz, acho que é essa, né? O Felipe Luiz sai de lá mais pela idade, por querer um contrato melhor, o Atlético não queria. Tipo assim, se ele jogasse mais uma temporada, não seria nada demais. O Alexandro, aparentemente, assim, ele realmente não dava mais para jogar uma temporada, tá ligado? Essa é a grande diferença. E o Felipe Luiz foi convencido pelo projeto, ele se mostrou rubro-negro, por isso que ele veio. Tinha mercado, o Alexandro, pra gente entender, né? O Bruninho trouxe aqui a informação de que estava negociando com o Botafogo, teve aquela especulação de São Paulo. O salário dele era muito alto, como eu falei aqui no início, 6,5 milhões por temporada. Para reduzir isso pro aspecto do futebol brasileiro, ele tinha que reduzir muito. Só que ninguém queria pagar. Provavelmente o São Paulo não queria pagar, o Botafogo devia estar negociando há um tempo para tentar pagar o que ele imaginava que poderia receber, e o Flamengo só foi porque o Vinha se machucou, senão o Flamengo não iria. Como eu não sei se iria se, por exemplo, se o Vinha não se machucasse e o Alex Telles pintasse no mercado. Porque foi uma necessidade, né? E a pergunta que eu te faço é simples. Fosse você o Marcos Braz, depois de morder uma virilha, você traria Alexandro? Cara, diante da situação de mercado, eu com certeza traria. É uma aposta, por mais que a gente tenha esse cenário, é uma aposta. Na última temporada, a gente está vendo aí o mapa de calor dele, mas ele só jogou como titular 8 partidas. É pouco. O Marcelo, quando vem para o Fluminense e vai para o Olympiacos, ele joga, acho que no máximo 10 partidas. E aí foi no total, cara. Né? Tu acha que, tipo assim, ele tá num nível do Marcelo quando ele veio? Que, tipo assim, realmente já não dava mais, nem no Olympiacos. Agora, só isso, explica esse contexto, né? Porque senão vão achar que a gente tá comparando o Marcelo, não o nível técnico. Porque o Marcelo já tava até levemente, assim, pelo menos aparentemente, um pouquinho acima do peso, tava uma coisa meio, sensação meio de largada, e conseguiu ser útil pra caralho aqui, por mais que teve seus problemas lá, né, na marcação e tal. Tu acha que é nesse nível ou não chega tanto? Tipo assim, ele tá mais em forma, né? Ele tá mais perto do auge dele do que o Marcelo estava, apesar dos dois estarem longe. O Marcelo, quando ele sai do Real Madrid, ele já é banco do Mendy, né? Ele levanta lá a Taça da Champions como campeão em 2022, mas ele já era bancaço, muito banco. Bem banco, E aí ele vai pro Olympiacos pra... Cara, a sensação foi que ele foi curtir férias, né? Porque ele não jogou. Ele foi lá pra não jogar. Foram 10 partidas, não sei nem se foram 10 partidas como titulares, assim, 1 ano e meio, eu acho. O Alexandro, ele tá melhor fisicamente do que o Marcelo, só que a sensação é de que ele tá no mesmo nível do Marcelo, não no nível técnico, né? Porque o Marcelo é gênio. Mas o Alexandro, ele tá na mesma... Eu vejo ele no mesmo estágio de carreira dele. A diferença é que a Juve não é o Real Madrid e a Juve não tinha um Mendy para botar na vaga dele, né? E o Alexandro tinha um nome muito forte, então ele acabava jogando mais vezes do que o Marcelo, porque não tinha o Mendy ali para render ele. E o Marcelo, por ser muito genial, também, compensa com muito mais facilidade, e o físico dele não tá legal, né? Então, assim, o Alexandre provavelmente vai ter muito mais dificuldade se ele tiver um físico muito abaixo pra se virar. Beleza, acho que tá claro. Vai acontecer o que a gente viu aqui do Fluminense, por exemplo, que botava o Alexander na esquerda para o Marcelo jogar no meio. Isso não vai acontecer. O Alexandre não é esse jogador que vai ajudar na construção, assim, de armar o jogo como o Felipe fazia. Baita exemplo. Acho que ficou claro as virtudes e os perigos do Alexandre no Flamengo. E agora vamos para outro jogador da Juve, que inclusive estava nesse mesmo jogo aí contra o Monza. Foi titular. Carlos Alcaraz. Ficou uma temporada na Juventus, né? E aí, foi bem, foi mal? Te empolga, não te empolga? Como é que é? Essa é uma contratação bem mais difícil de avaliar se você olhar apenas pelo aspecto Juventus. Por quê? O Alcaraz, ele foi contratado por várias situações. Primeiro, Pogba foi pego no doping. Segundo, a gente teve o Fagioli suspenso por conta de fazer aposta. Então, a gente tinha 2 jogadores que no início da temporada eram tidos como jogadores que seriam utilizados constantemente e não foram. E o terceiro foi o Rabiot, que não parava de se machucar. Então, veio o Alcaraz como uma emergência. Tanto que ele é contratado pela Juventus de uma maneira por empréstimo. Ele não faz uma temporada inteira na Juve. Ele chega em janeiro. Ele chega por empréstimo com uma cláusula de 40 milhões de euros.
porque se esperava que ele fosse explodir. E se ele se explodisse, o Southampton acabou se resguardando, botando uma cláusula lá no alto, que ao final do contrato, a Juventus não pagou. Por que a Juventus não pagou? Parece que foi uma contratação da diretoria, não foi uma contratação do Allegri. Ele jogou como titular 3 partidas. E ele joga no máximo, acho que 12 partidas na temporada. Essa última aí, se você for ver a escalação, tem Rugani, Alexandro, que era peça fora do projeto, o Inig Júnior, que era banco, o Milik, que era banco, o EA, que era banco, e o Alcaraz, que era banco. Era um cara só para compor elenco. E nas partidas que ele entrou, ele não conseguiu se destacar. Quando ele estava começando a dar o salto para se destacar, ele se machucou. Ele teve uma lesão muscular, ficou parado 3 semanas. E quando ele volta... O negócio de lesão tá complicado, hein, Flamengo? E quando ele volta, ele já volta com o Rabiot recuperado de lesão, então ele não joga tanto. Ele joga entrando no segundo tempo, faltando 20 minutos para acabar, faltando 15 minutos. Não era aquele jogador que entrava como 12º jogador da equipe, como seria talvez o Michael, se tivesse muito bem. O Luiz Araújo, que era esse cara, 12º jogador até pouco tempo. Ele jogava pouco. Então a gente tem que avaliar o Alcaraz pelo que fez na Inglaterra, na Championship. E que, de fato, se você olhar para aquilo ali, ele é um jogadoraço. Não, e aí só para, por exemplo, ilustrar isso que o Otávio está falando, que está na tela, por exemplo, está ali a escalação da Juventus, e ele jogando ali como se fosse uma espécie de segundo volante e tal, e aí eu queria que o Indy falasse muito sobre isso também. Só que o mapa de calor dele aqui é um mapa de calor da temporada na Championship, quando ele joga pelo Southampton, e aí uma coisa que eu tinha lido sobre, pesquisado, assim que ele chegou ao Flamengo, que ele estaria jogando mais avançado, né? Era um cara quase pisando na área, e você vê pelo mapa de calor aqui um cara mais avançado pela esquerda, um destro pela esquerda e tal, enfim, com aquela facilidade de cortar para o meio e finalizar. Qual a melhor versão do Alcaraz para você, Índio? Aí te perguntando se na Juve, essas poucas vezes que ele atuou, se em algum momento ele foi esse cara mais ponta de lança, ou se ele foi mais segundo volante. Lembrando que ele já fez a estreia pelo Flamengo, né? Entrou contra o Corinthians. Ali entrou como um segundo volante. Foi expulso no final do jogo, né? Uma jogada assim, um lance completamente evitável, já que o Yuri Alberto já havia sido expulso. E os jogadores do Flamengo tiveram a brilhante ideia. Opa, o jogador do Corinthians foi expulso. Vou tentar cair na porrada aqui para ver se vai alguém junto. E aí o Alcaraz conseguiu saindo um pouco do assunto ali, se tu tem uma mãozinha te pegando aqui no pescoço, tu não ia fazer nada. É foda, eu sei que é foda. Pelo menos toca direito, né? Pois errou, né? Mas enfim, qual você acha que é a melhor versão do Alcaraz? E se você viu essas duas versões na Juve, ou na Juve ele foi de fato mais um meio-campista, segundo homem? A Juve não tinha a função que tem no Flamengo hoje, que seria talvez a do Arrascaeta. A Juve jogava nesse 3-4-3, no 3-5-2, justamente para fazer o Chiesa jogar, o Wildy jogar, e essa bola chegar pelos lados e depois distribuir no Vlahovic no centro. O Alcaraz, ele era muito mais um De La Cruz do que um Arrascaeta. Só que a gente viu no Southampton que ele era um cara que pode jogar mais avançado. E assim, na minha opinião, ele tem qualidade para isso. Ele tem a achada, ele, por mais que ele seja um cara altão, relativamente pesado, né? Ele não é pesado, mas ele é um cara que consegue se movimentar muito bem. Ele não vai ser aquela formiguinha igual o De La Cruz. Mas eu vejo ele muito mais como um De La Cruz do que como um Arrascaeta, aquele cara mais genial, ali, gêniozinho, cerebral, para poder achar uma magia ali do nada. Ele é um cara mais dinâmico, de estar participando do jogo o tempo inteiro. Assim, eu não vi muito ele jogar. Mas pelo pouco que eu vi, me deu uma certa preocupação, que é o seguinte: 17, 18 milhões de euros, na minha cabeça, é para você trazer um Arrascaeta, um Pedro, tá ligado? Um Gabigol. Como o Botafogo fez, um Luiz Henrique. Um cara que, irmão, ganhe jogos atrás de jogos. Me parece que ele é um grande organizador, um carimbador de bola, um excelente jogador, mas assim, não é esse cara. Isso me preocupa um pouco. Um jogador classudo, né? Um jogador classudo, mas ele, assim, não é normal o movimento que o Flamengo fez. Eu não condeno o movimento que o Flamengo fez, mas você ir na Europa e pegar uma promessa não é normal, porque você sabe que vai pagar um valor muito alto. Entre aspas, sorte é que ele não rendeu na Juventus, porque se ele tivesse rendido na Juventus, por mais que a Juve não tenha pago 40 milhões de euros, o valor de mercado dele seria para ser vendido por 30, 25, 35, para um time de primeira prateleira, ou quase primeira prateleira. O mercado dele agora era Lazio, Valência, Sporting, time de segunda prateleira da Europa. Por isso que o Flamengo competiu e ganhou. A Lazio queria por empréstimo. Sim. Então, assim, é um movimento incomum.
Só que o Flamengo, infelizmente, nosso scout só consegue ir atrás de grife, né? Não que seja uma grife errada. Sim. Então a gente só consegue fazer o movimento de pegar o cara que tá muito hypado, pô. E aí tem que pagar alto. Você pegar um moleque de 20 anos, 21 anos, que tá como promessa na Europa, a gente vai pagar alto. Não é um movimento errado, mas é um movimento muito caro. Movimento de quem pode gastar, né? Só pra deixar claro, eu até acho que ele, possa jogar muito no Flamengo mesmo, ser bom pra caralho. Só que o meu ponto é o seguinte, o esforço que você faz, porque isso é um esforço, não vai conseguir trazer jogadores desse preço toda hora. Jogador desse preço, pra mim, tem que ser o jogador que é a ponta final do teu time. Tipo assim, é o cara que vai decidir o seu jogo, é o cara que vai ganhar o campeonato, vai ganhar o gol dele, vai ganhar com a assistência dele. Mas esse cara é o Gerson, por exemplo? Foi o mesmo movimento. Então, mas o Gerson não foi 17 milhões de euros, né? Foi um pouco abaixo, 10, né? 11, foi tipo isso, né? Eu não sei, posso falar mesmo. Não lembro agora. Acho que um pouquinho mais, hein? Mais? Vou pesquisar aqui enquanto vocês falam. Um pouquinho mais. Acho que foi mais mesmo, acho que foi tipo 15, né? Enfim. Mas eu entendo, tá ligado? Ter o Gerson é fundamental, absurdo, caralho. Só que na minha cabeça eu esperava, quando saiu a notícia, cara, o Flamengo pode pagar 17, 18 milhões de euros pelo Alcaraz. 15 milhões de euros. O Gerson. O que passa na minha cabeça é, caralho, o Flamengo vai trazer um meia bolado que vai meter gol pra caralho, vai decidir jogo, e não é isso. E não é isso. Ele é classudo, ele é técnico pra cacete, mas ele não é aquele cara que enfilera gols. Não é. Isso me preocupa. Ele não é esse cara. Ele é o cara que vai organizar o jogo. Torcer, né? E aí, pra fechar, já que a gente tá aí nessa desespero de lesão de Pedro, algum dos especulados, a gente nem sabe se é realmente viável trazer um desses caras, só porque foram nomes que todo mundo tá falando, tipo Choupo-Moting, Martial, Depay, Jovetic, o caralho. Existe algum nome desses especulados que valeria um esforço, um desespero e tu, tipo assim, se chegasse, tu fala, cara, não, tá tranquilo porque esse cara chegou, vai jogar no lugar do Pedro, eu tenho confiança que esse maluco vai render no Brasil. Ou todos são, perigosos? Eu não imagino o Tite, num primeiro momento, querendo mudar o esquema. Eu acho que ele só vai mudar o esquema se ele não conseguir contratar atacante e ele se ver obrigado a usar o Gabigol. Porque o Gabigol, nesse esquema, ele não funciona. De 9, de costas pro gol, ele não funciona. Perfeito. Então, assim, pro esquema, teria que ser o Choupo-Moting. Pro esquema. O Simões foi nessa linha mesmo. Não vejo como uma opção ruim, não, tá? O cara trabalhador, por mais que seja já bem velho, ele é um cara muito bom. Ele já tem quase 35, obrigado, Otávio. Eu tenho exatamente a idade do Choupo-Moting. Obrigado por saber que você enxerga assim. Velho para jogador de futebol, né? Perfeito. Tá com shape em dia, né? Há 2 temporadas eu tava olhando, ele fez 17 gols na temporada no Bayern de Munique. Pois é. Jogador que, jogava no Paris Saint-Germain, nunca foi um titular absoluto no Bayern de Munique nem no PSG, mas é um cara que vai entregar alguma coisa, e aqui pro futebol brasileiro ele é um cara acima da média. Tava jogando Copa de Nações Africanas até outro dia. As outras opções, Jovetic, banco no Olympiacos, é outro patamar. O cara é banco no Olympiacos. O Rodinei é titularíssimo e tá muito bem lá. O cara é banco no Olympiacos. O Tiquinho, que veio pro Botafogo, era titular no Olympiacos, é outra parada. Entendeu? Sim. O Jovetic não dá. E o Martial é outra posição, é para mudar o esquema, e aí não faz sentido, porque é muito dinheiro. Tenta o Gabigol mesmo. Sim. E o Depay, cara, é um cara, eu não sei se a galera tem essa noção, é um cara que se transformou. Hoje o Depay não é mais aquele ponta que enfileirava todo mundo na época do PSV e do Manchester United. Hoje é um cara que sabe jogar de costas pro gol. Só que o salário dele é surreal, pô. E assim, marrento, não é aquele cara trabalhador, não vai fazer marcação, pressão que o Tite quer, vai chegar cheio de marra aqui no Brasil. O Choupo-Moting é o cara que ia trabalhar, pô. Por mais que tenha 35 anos, mas, ele vai trabalhar. O Depay, moleque, é a linha tênue, né? É a linha tênue do marrento, do escroto e tal, mas faz 2 gols no primeiro jogo, esquece. Não, é loucura, bandido da bola embora, que a nação abraça. Bandido. Sim, a nação abraça. Total. A cara da torcida. Muito. Total. E a cara do Corinthians também. Muita cara do Corinthians. Sim. Então, mas eu não iria, caneta na mão. Não iria, não. Caneta na mão. Na hora. Se tivesse que fechar, na hora. Bom, das opções que levantaram, né? Mariano Dias, famoso... não dá. Mariano Dias não dá. É o famoso chopo muito, né? Chupa muitinho? Chupa muito. Mano, e olha só, tipo assim, agora com a lesão do Pedro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro que está jogando é o Verratti. Pô, gente, não é possível que o Choupo-Moting seja melhor que o Verratti, por exemplo. Não, eu só não sei se vale investimento, né? Eu acho que teria chance, cara. Acho que é um cara que já tá pensando mais em final de carreira, acho que não se vê na Europa jogando ainda. Tem mais chance de conseguir um contrato curto, né, com ele, que é interessante. Um aninho e meio no máximo, até 2025, quem sabe. E, John, é isso.
Porra, ficou claro. Porra, obrigado. Tá maluco, mano. Espero que você tenha gostado de participar. Voltará, não, né? Junto. Voltará mais vezes. Podem me chamar, não precisa ser só pra falar de futebol italiano, não. Tamo aí. Então voltará. Tem gente falando de merda, eu sei que vocês não falam merda. Tem gente falando merda sobre Flamengo, é inacreditável. Inacreditável. Mas eu vou te falar, é melhor falar de futebol europeu, mano. Então, eu fico desgostoso. Eu fiquei mal de cabeça com o Pedro, cara. Fiquei mal de cabeça. Mal. Não fiquei assim, com nenhuma lesão. Nenhuma, só a do Pedro. Eu fiquei olhando pra parede, pô. Eu também fiquei fudido. É isso, rapaziada. Espero que irmão. Obrigado, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, aquele padrão. Índio voltará a qualquer momento. Siga o Otávio aí nas redes sociais. @TatoRodrigues_. Fala muito de futebol italiano, fala muito de futebol europeu. Não, e o homem agora tá na querência, tá? É videozinho quase todo dia. Esquece. Comecei. Tá coisa linda. Então sigam, se inscrevam no canal. Um beijo a todos, é nóis. Valeu!